Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar agora sobre a crise do Império Romano. É o seguinte, na aula passada eu falei para vocês sobre a ascensão do cristianismo em Roma, e aí no final já adiantei que eu ia falar sobre a crise do Império hoje, né? Porque a própria ascensão do cristianismo, ela aconteceu num contexto de crise. Existe uma interpretação de que nesse momento de crise o cristianismo ele servia como uma espécie ali de união para as pessoas que estavam com problemas, né? Problemas econômicos na época aí da crise romana, né? Então a religião ela servia ali como um ponto de apoio, né, para as pessoas que estavam buscando ali alguma alternativa, né? Então o cristianismo, parte da sua ascensão é explicada por isso. Só o que começava a ficar cada vez mais claro no Império Romano é que no século III depois de Cristo, principalmente para o final do século, começou a acontecer uma dificuldade enorme para o Império manter suas fronteiras. Tá, então as fronteiras elas tinham crescido muito, tinha atingido seu auge lá com Trajano e Adriano. E agora, no século III, ficou muito difícil de se arrecadar os impostos para manter todas essas fronteiras, porque precisava, para manter essas fronteiras, do exército funcionando, né? Como não havia mais conquistas, praticamente, porque eram as conquistas que movimentavam aí o Império, o que acontecia é que não havia novos escravos trabalhando, né? Então isso contou para a crise também. Então, não havia aí possibilidade de manter as fronteiras como acontecia antes, tá? Então isso foi um grande problema que Roma enfrentou no fim do século III. Essa dificuldade para manter as fronteiras fez com que os povos germânicos começassem a entrar cada vez mais no Império, e aí foram inclusive até aceitos no próprio exército romano, tá? Então isso aí foi o contexto também dessa entrada dos povos germânicos aí no Império. Então povos aí como os alamanos, como os celtas, também como os francos, né? Visigodos, ostrogodos, todos esses povos aí começaram a entrar aos poucos no Império Romano. Pessoal, também vai acontecer uma migração da população urbana romana cada vez mais para o meio rural, ou seja, para os campos. Por quê? Porque estava cada vez mais difícil viver nas cidades. A cobrança de impostos ela vai aumentar devido a essa necessidade aí de se arrecadar mais recursos para se manter aí a defesa das fronteiras. Para fugir desses impostos, a população começa a sair das cidades e ir para os campos. Inclusive as elites romanas passam a fazer isso. Só isso vai ter consequências muito sérias para o Império. Só vai acontecer o regime do colonato, que é uma das consequências dessa migração da população para os campos. Então o que era isso? Então os grandes donos de terras eles vão passar a precisar de pessoas para trabalhar nas suas terras. E aí vão ser justamente esses fugitivos das cidades, né? Então eles vão trabalhar em troca de proteção. Então eles vão ser colonos, tá? Isso aqui, pessoal, é o embrião do regime que nós lá na frente vamos chamar de servidão, que vai estar dentro daquilo que nós vamos chamar também de feudalismo, né? Então lá na frente, quando a gente falar de Idade Média, a gente vai voltar nesse assunto. Então isso aqui é um embrião, tá? Então, esse regime de colonato, ele é o embrião daquilo que vai se tornar dominante na época da Idade Média Europeia. Os romanos vão tentar solucionar essa situação toda aí de crise. Então, o que vai acontecer, pessoal, é uma tentativa aí de se formar um novo governo chamado Tetrarquia. Então, o responsável por isso foi o imperador Diocleciano, aí que viveu entre o fim do século III e o início do século IV depois de Cristo. Então, a ideia era o seguinte: era dividir o Império em 4 partes, por isso tetrarquia. Acontecer então é que cada parte do Império Romano, a ocidental e a oriental, vão ter então 2 Augustos e 2 Césares. Os Augustos eram mais importantes. Então o Diocleciano, por exemplo, que é o homem aí que eu acabei de falar, ele vai ser um Augusto e vai ter um César para ajudá-lo. Da mesma forma, o Maximiano, que vai ser o do lado ocidental, também vai ter um César para lhe ajudar. Essas terras aí vocês podem ver são a divisão da tetrarquia. Então lá na parte leste, na parte roxa, são as terras do Diocleciano. A parte rosa, terras do Galério. O Galério ele era um subordinado, né, do Diocleciano. Esse azul meio esverdeado aí são as terras do Maximiano, né, que era o outro Augusto. E o Constâncio, né, que está ali com aquelas terras, né, de cor meio laranja, né, meio bege ali, enfim. Essas terras são, então, do subordinado, né, do Maximiano, que então é o Constâncio. Então, dessa forma aí foi dividida a possessão territorial do Império Romano na época da Tetrarquia.
Só que esta divisão, ela não vai dar certo, tá? Então o que vai acontecer, pessoal, é uma série de disputas entre os próprios Augustos e Césares, principalmente quando Diocleciano morre, tá? Então quando Diocleciano morre, vão acontecer aí desses homens aí, que são os Augustos e os Césares, disputarem terras entre si. Apesar das disputas, vão mostrar imagens aí, tentando demonstrar que esses imperadores, eles estavam todos unidos, né? Essa escultura, por exemplo, pessoal, dos tetrarcas, mostrava os 4 imperadores, né, os Augustos e os Césares, de forma igual, né, para tentar mostrar uma ideia de unidade do império. Então moedas vão aparecer dessa forma também, né, mostrando os rostos deles todos iguais, para mostrar que o Império Romano estava unido, né? Então isso era uma tentativa aí imagética de passar essa impressão. Conflitos aí da tetrarquia vão se resolver quando Constantino, aquele que eu falei para vocês na aula anterior, que deu a permissão para os cristãos poderem ter o seu culto em liberdade, o Constantino, ele vai ser aquele então que vai unificar o império novamente. Ele tem uma série de disputas aí com aquilo que foi a tetrarquia, e aí no final ele acaba então sendo imperador único, né, a partir de 324 até 337. O que acontece, pessoal, é que depois dele vem os sucessores, mas o problema não está resolvido, tá? Porque o que vai tendo ali cada vez mais claro no Império Romano é uma superioridade econômica da parte oriental em relação à parte ocidental. Então a parte ocidental, quando a gente fala disso, a gente está falando da Península Ibérica, a gente está falando do que seria a atual França, a gente está falando do que seria a atual Itália, onde ficava Roma, né? E a parte oriental é a parte ali controlada a partir do que seria hoje a Turquia, né? Na época do Constantino já havia Constantinopla, que inclusive era o lugar onde o Constantino tinha realmente dado o seu próprio nome para ela, ou seja, Constantinopla era a cidade de Constantino, né? Então o que acontece, pessoal, é que essa região é mais rica do que a parte ocidental, então essa diferença vai ficar marcante. E aí, pessoal, lá no final deste século aí, o século IV depois de Cristo, vai acontecer uma nova divisão, que vai ser a partir do Teodósio, né? O Teodósio, que foi aquele que tornou a religião cristã como oficial do império, vai fazer uma nova divisão. Ele vai dividir o Império Oriente e Ocidente, né? Ou seja, Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. Quais vão ser as consequências disso, né? O que vai ter aí de resultado essa divisão do Império Ocidental e Oriental a partir do Teodósio? Lembrando, pessoal, que os problemas aí da falta de conquistas, né, faziam com que Roma tivesse menos escravos, os escravos estavam ficando mais caros de se obter nessa época, né? Lembrando que as pessoas já estavam rumando para os campos, então a sociedade romana ela estava em crise, né? Ela estava numa crise aí de longo prazo, porque essa crise aí, ela começa no fim do século III e vai perdurar aí durante décadas e décadas. Pessoal, na aula que vem a gente continua. Então, obrigado e até a próxima.